No vídeo de hoje eu venho contar um pouco sobre o pré-natal na Holanda. Bom, esse é um assunto que eu ainda não tenho, assim, 100% de propriedade para falar, mas também eu acho que é um assunto bem longo. E aí, de repente, vamos ver como vai ser o resto, né? Mas, de repente, vale a pena eu dividir num segundo vídeo mais pra frente, porque nesse momento que eu gravo o vídeo, eu tô chegando na metade da minha gravidez. Então, já tive uma boa experiência com o pré-natal da Holanda, né? Bom entendimento de como funciona e tudo mais. E queria já compartilhar, porque tem um monte de gente perguntando também as diferenças, como que é, né? Como que é essa experiência, como tem sido. E é bem diferente do Brasil. Mas eu fiquei, assim, positivamente surpreendida com como funciona, apesar de alguns termos, alguns nomes assustarem um pouco, mas vamos chegar lá, a gente chega lá. Primeiro de tudo, né, o início, quando você descobriu que tá grávida, o que que faz? Você tá na Holanda, o que que faz? Você liga pro seu Hausarts, você tem que comunicar o seu Hausarts, mas independente de você ligar pro seu Hausarts, você tem que procurar uma pessoinha que se chama, que é um nome bem bonito, prestem atenção, que se chama Verloofskundige. Que nome lindo que eu tive que aprender. Vocês não, assim, o tanto de vocabulário que eu tô aprendendo, eu tô fazendo tudo em holandês. Eu vou na consulta do pré-natal, tudo em holandês. Não, ela até pergunta, você quer que fale inglês? Eu falo, não, fala holandês que eu quero entender. Se eu não entender, eu falo que eu não entendi. Mas enfim, o que é Verloofskundige? Como acha isso, né? Você pode pedir pro seu Hausarts te dar alguma indicação de Verloofskundige, mas você pode simplesmente jogar lá no Google. Falei simplesmente 2 vezes, né? Mas você pode simplesmente jogar no Google e procurar algumas clínicas, tem várias clínicas de Verloofskundige, que é a pessoa que vai fazer todo o seu acompanhamento pré-natal e o seu parto. Então, que a gente também chega nessa parte do parto. E o que é a Verloofskundige? Se você procurar esta palavra no dicionário, como é que será traduzido? Será traduzido como parteira. E quando a gente traduz e vê que você vai ser acompanhado no pré-natal por uma parteira, dá uma sensação ruim. E eu, muitos anos atrás, quando nem estava pensando nisso, até entendi que era com a parteira, achei estranho. Na época, conversei com uma amiga minha da Espanha, lá também a parteira tem um papel muito fundamental na gestação e no parto. E principalmente agora fui entender com mais profundidade, né? E o que eu queria trazer de esclarecimento para vocês, que a gente precisa mudar muito a nossa cabeça quando a gente muda de país, porque a gente não pode simplesmente comparar igual com igual, tipo, porque esse nome no Brasil é tal coisa aqui é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Então, no Brasil, eu não sei hoje em dia, até uma coisa que eu queria pesquisar, mas confesso que não deu tempo, que eu sei que hoje em dia tem até alguma formação, algum curso, alguma coisa de parteira. Mas no Brasil, quando fala a palavra parteira, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela senhorinha no interior que aprendeu a fazer parto como? Fazendo parto, né? Lá na roça, ajudando as mulheres que não têm condição de ir pro hospital e não sei o quê. E que é uma pessoa que não teve formação teórica nenhuma, não frequentou, às vezes, né, muitas parteiras que a gente tinha como referência, pelo menos, né? Nem frequentaram uma escola direito, às vezes, ou frequentaram, mas não fizeram uma formação numa faculdade, alguma coisa do tipo. Então, a palavra parteira no Brasil tem um significado, assim, que, na minha opinião, não é muito legal, assim, né? Talvez não faça nem jus ao que seja a parteira hoje em dia, mas a gente ainda tem, né, carrega um significado meio de uma coisa nas coxas, né? Uma coisa aprendida na marra, uma coisa sem especialização. Aqui não, aqui a parteira é um curso de graduação de 4 anos com estágio prático, é uma profissão regulamentada, é uma coisa assim muito séria. Você não pode simplesmente chegar aqui, mas eu fiz 350 partos no Brasil, vou ser parteira na Holanda. Não, você precisa fazer uma formação, você precisa ter um certificado, você precisa ter um registro, é todo um negócio assim mais sério, mais controlado e regulado, que acho que é bastante importante de dizer. E como eu falei, é uma formação, é realmente uma graduação de 4 anos. Então, para você poder se formar nisso, que é uma coisa também bastante específica, você fica 4 anos estudando sobre gestação e parto, que é o que basicamente a Verloofskundige faz. E esse serviço de Verloofskundige está incluso no seu plano de saúde, então você não vai pagar nada extra, você só vai pagar extra se você quiser coisas extras, mas a gente também vai chegar nessa parte, calma aí que eu chego lá. Então a minha Verloofskundige, eu
procurei na internet, olhei algumas clínicas, dei uma lida nas propostas dela, no que está lá no site de cada uma delas, dei uma olhada no Google para ver as avaliações e acabei escolhendo uma clínica bem perto da minha casa, que o recomendável é que você sempre escolha bem perto da sua casa, porque se você precisar de atendimento, elas estão bem perto de você. E eu, particularmente, estou gostando muito do atendimento da clínica. Como é muito de costume na Holanda, você é atendido por uma equipe, então nas consultas que eu fui até agora, acabou acontecendo de eu ir com a mesma pessoa, mas elas deixam claro na primeira consulta que é uma equipe, que elas conversam entre elas, que estão todas alinhadas, é tudo sistêmico, então pode ser que eu seja atendida pela mesma, pode ser que eu seja atendida por outra, mas são todas pessoas muito experientes. E na primeira consulta eles me deram assim uma pasta grossa, que eu acabei deixando lá embaixo essa pasta, mas enfim. Elas me deram uma pastona grossa, mas cheia de informação. E essa parte que eu achei muito interessante, que é uma coisa bem Holanda mesmo, né? Então nessa pasta tinha vários folders sobre alimentação, como você deve se alimentar. Tinha um folder que eu achei muito interessante, que era assim, remédios que a grávida pode e não pode tomar. Lógico que eles falam apenas dos remédios que a gente pode comprar na Holanda sem receita, né? Que no Brasil é uma outra range de remédios muito maior. Mas o que a gente pode comprar aqui sem receita são as coisas mais comuns, tipo alergia, rinite, gripe, dores em geral, assim, né? Tipo, se você tem uma dor de cabeça, uma dor geral. Coisas assim comuns do dia a dia, que você vai na farmácia e compra um remédio, tem lá uma lista separado por enfermidade, vamos dizer assim, né, por problema, e os remédios que você pode. E é um quadrinho que tem durante a gravidez e na amamentação, que tem remédio que você não pode durante a gravidez, mas pode na amamentação. Acho que também tem o inverso e tem o que não pode em nenhum dos dois momentos. Outra coisa que eu achei interessante é que na primeira consulta eu tinha que levar um formulário preenchido, que tinha milhões de perguntas. E aí ela começou a ler o formulário e falou assim: ah, vocês moram aqui perto, tá legal, que tipo de casa que é? Daí a gente falou: ah, é uma casa, né? Aí ela perguntou: não é um apartamento, né? A gente falou: não, é uma casa. Ah, então, porque se vocês forem decidir por ter o parto em casa, né, se quiser ter o parto em casa e não no hospital, a ambulância não se faz parto num prédio, por exemplo, de 3 andares, porque a ambulância não vai socorrer se não tiver um elevador. Então complica aí o risco, né, que acaba aumentando o risco, porque para remover uma mulher que está em trabalho de parto e de repente está com uma complicação e descer 3 andares de escada é fogo. E aqui na Holanda nada se faz manual, nada se carrega nas costas, então é fora de cogitação quando você mora num apartamento assim. E várias coisas que ela foi perguntando, e por exemplo, tinha pergunta sobre se eu tenho algumas doenças na família, isso foi determinando se a gente vai fazer algum exame voltado a certas coisas ou não. Enfim, foi passando por um e explicando por que cada pergunta daquela estava no formulário, né? Que tudo tinha uma razão de ser. E fora isso, também outra coisa que eu achei muito legal, ela deu um checklist mesmo pra gente ticar ali, coisa por coisa, separado por trimestre de gestação. Então, no primeiro trimestre, o que você tem que resolver no primeiro trimestre? Ah, você tem que fazer o ultrassom morfológico, você tem que contratar o serviço de Verloscond que a gente já tinha contratado, você tem que avisar o seu Hausarzt que a gente já tinha avisado, e a farmácia, porque a farmácia precisa saber que você tá grávida pra te dar orientação caso você venha tomar algum remédio. Várias coisinhas, e assim, de coisas realmente do pré-natal com ultrassom, exames que você tem que fazer, até coisas práticas do dia a dia, tipo, ela perguntou pra gente: vocês são casados, né? Vocês moram junto, mas assim, vocês são casados? Vocês têm parceria registrada, alguma coisa do tipo? E a minha namorada falou: não, a gente ainda não tem, a gente pretende fazer, mas não tem. Ela falou: ah, pretende. Ela pretende. Por quê? Por que ela perguntou isso, na verdade, né? A gente já sabia, a gente já tava com isso na cabeça, mas aí ela explicou o seguinte, que no nosso caso, que a gente mora juntos, estamos registradas no mesmo endereço, se a gente simplesmente tiver o bebê e não fizer a parceria registrada ou o casamento civil, quando o neném nascer, para o meu namorado conseguir registrar o neném como filho ou filha dele, ele precisa ir no notário, que é tipo um cartório, que é caro para um caramba, fazer uma declaração de que ele reconhece essa criança como filho dele, e só com essa declaração, com esse negócio reconhecido em cartório, que custa uma fortuna, é que ele consegue ir na prefeitura e registrar a criança como filho dele. Agora, se a gente tiver a parceria registrada ou o casamento civil, ele simplesmente vai na prefeitura e registra a criança. Então tem outras implicações, eu quero trazer um vídeo sobre isso
né, nos próximos meses aí eu vou trazer um vídeo sobre isso, mas a Holanda, quando você tem uma parceria registrada ou um casamento civil, ela subentende que o seu partner, né, registrado ali, é o pai dessa criança. Agora, quando você não tem, mesmo que você more junto, mesmo que vocês estejam registrados no mesmo endereço, mesmo que o seu visto seja de partner, que é o meu caso, que tá, né, no meu cartão de visto tem o nome dele. Mesmo assim, a Holanda não entende que necessariamente ele é o pai dessa criança. Olha que coisa muito louca. E isso ela explica também nessa primeira consulta, quando a gente estava passando o checklist, ela passou alguns pontos pertinentes até aquela idade gestacional que eu estava, claro, mas ficou o checklist para a gente ir controlando tudo que a gente tem que resolver nesse tempo daqui até o neném nascer. E, na verdade, no site do governo também tem um checklist bem parecido, com tudo que você precisa resolver, tudo que você precisa fazer de exames, também coisas práticas, como creche, como outras coisas. Mas no checklist da Verloskundere eu achei muito interessante o nível de organização e de pensar, de ajudar a gente a pensar nas coisas, que uma das coisas que tá lá perto da hora do parto, na verdade, as coisas para se preparar para o parto, tem colocar uma moedinha de 2 euros na carteira. E por que tem isso? Porque a cadeira de rodas do hospital é um sisteminha que ela é presa uma na outra, e aí você precisa pegar uma moedinha, colocar num negócio, fechar, e aí ela solta. E aí você usa a cadeira de rodas, e depois quando você terminar de usar a cadeira de roda, você devolve ela no lugar e pega a moeda de volta. E é uma moeda de 2 euros. Então até isso eles colocaram no checklist, porque pensa que na hora do parto, o nervosismo que deve ser, o desespero que deve ser, mesmo que esteja tudo indo como programado, tudo bem, você vai lembrar da moedinha de 2 euros, aí você vai ficar correndo no hospital gritando quem tem a moeda de 2 euros para emprestar. Olha o mico. Então, assim, é um detalhe? É um detalhe. Mas é uma coisa importante até, né, gente? Para facilitar ali um negócio que já é difícil, né? Enfim, até isso tinha no checklist. Eu achei muito interessante. Os exames do pré-natal. Aqui tem algumas diferenças. Então, por exemplo, aqui eles recomendam fazer um teste que chama NIPT, que é para ver se o seu bebê tem alguma malformação e tudo mais. Olhando no site do governo, tá escrito que é de graça, que eu não vou pagar nada, tá incluso no meu seguro saúde. Fizemos. Como demora para vir, até agora não veio nada. Pode ser que mais para frente venha, pode ser que mais para frente venha alguma coisa. Mas eu entendi no site do governo que não tem custo. E fora isso, tem os ultrassons. Que você, né, toda gestação você vai fazer ultrassom para ver se o bebê tá bem. E aqui tem um grupo de ultrassom, vamos dizer assim, que tá incluso no seu plano, você não vai pagar nada, que são os ultrassons recomendados, que basicamente são da 10ª semana, da 13ª semana, que é o morfológico, da 20ª semana e um mais pro final da gestação, que se não me engano é 34ª semana, alguma coisa assim, lá depois da 30ª semana. Então 4 ultrassons a gravidez inteira. Em alguns casos, eles recomendam fazer um ultrassom na 7ª semana, no meu caso, pela minha idade, por outras questões, eu fiz esse ultrassom da 7ª semana, porque eu tinha indicação para fazer, então não é todo mundo que vai fazer esse ultrassom da 7ª semana. Eles chamam esse ultrassom de Eco, o ultrassom aqui é Eco, que é tipo um ultrassom cedo, ou prematuro, não sei, alguma coisa assim, que é para ver se, por exemplo, não é uma gravidez que tá, como é que eu vou dizer agora o termo técnico que eu esqueci, minha gente? É gravidez ectópica que fala, que é quando, em vez do bebê tá no lugar certinho lá onde ele tem que estar, ele tá tipo nas trompas, um negócio assim que aí não vai pra frente. Enfim, dependendo de algumas condições que pode ser que tenha o risco de você ter isso, você vai fazer o da 7ª semana. Senão, você vai fazer esses outros 4 ultrassons que eu falei. Ah, mas eu vou fazer 4 ultrassom da gravidez inteira? No Brasil faz ultrassom todo mês. No Brasil faz ultrassom cada 15 dias. No final da gravidez, sei lá quantos ultrassom faz, que é um atrás do outro. É assim. Se a sua gravidez está indo como esperado, ou seja, você tem uma gestação normal, problemas, porque nenhuma gestação é aquela coisa romântica que a gente vê no Instagram, né? Tem uma dorzinha, um incômodo, isso e aquilo, mas é tudo meio que normal, dentro do que normalmente acontece mesmo, mas tá tudo normal, o bebê desenvolvendo bem, você tá bem, você vai ficar com a Verloskundere, a parteira, e você vai fazer esses ultrassons. Ah, mas e se a gravidez não for bem? Se tiver alguma coisa que fugiu do normal, se tiver algum sangramento, se tiver alguma intercorrência, alguma coisa que foge do que é o normal de uma gravidez. Fugir um pouquinho assim do que é o normal de uma gravidez, a Verloskundere, que
tudo é com ela, vai te encaminhar ou para um ginecologista, ou para um exame qualquer de emergência, pode ser um ultrassom, algum outro exame que seja necessário fazer, é ela que vai te encaminhar para fazer esse acompanhamento ou com o especialista, ou fazer um exame mais apurado, ou alguma coisa fora desse esquema do que é o recomendado. E aí, neste caso, tudo vai estar incluso no seu plano de saúde, porque se tem uma recomendação da Verloes Kundry que você precisa de uma atenção diferenciada, o seu plano vai cobrir isso. Ah, mas eu não quero ficar da 13ª semana até a 20ª sem nada, sem ver o bebê, sem saber, sem nada. Posso pagar do meu bolso? Pode. Você pode fazer um ultrassom por sua conta e risco, porque eu quero fazer, eu quero ver, não quero ficar da 20ª semana até a 30ª, sei lá quantas sem fazer. Quero eu fazer ultrassom. Você pode fazer. A gente até fez esse que eles chamam de Gezeller ultrassom, que não é ultrassom para medir, para fazer muita coisa, ele simplesmente faz ultrassom, vê como o bebê tá, tira fotinho, todo esse rolê, mas aí você vai pagar do seu bolso. Então, como é que faz? Normalmente, esses ultrassons que são cobertos, que é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde holandês e tudo mais, esses a Verloes Kundry, você vai te dar uma guia para você poder fazer o ultrassom, né? E você chega na clínica com essa guia, apresenta a guia e vai ser incluído no seu plano e tá tudo bonito. Agora, esse que você quiser fazer por sua conta e risco, você fala para a clínica onde você tá fazendo o ultrassom, porque é importante que seja nesse mesmo lugar, porque eles mandam o resultado para sua Verloes Kundry. E aí você marca uma consulta lá, um horário, o dia que você quer fazer. Chegando lá, você paga, que a gente pagou 45 euros. Não sei se esse preço é igual em todo lugar da Holanda, mas aqui em Groningen, no lugar onde a gente foi, que tem outros lugares que fazem, a gente pagou esse preço, 45 euros. E aí você pode fazer um outro ultrassom que você julgar, mas aí você vai pagar do seu bolso na hora que você for fazer o ultrassom. Fora isso, então no meu caso, por exemplo, como eu tenho uma pessoa que tem diabetes na minha família, eu vou fazer um exame relacionado a diabetes mais pra frente na gravidez, para ver se eu tenho risco de ter diabetes gestacional. Então, muita coisa que no Brasil se faz padrão, aqui se faz se tiver uma indicação de alguma coisa. Então, esse exame da diabetes gestacional, eu sei que muita gente faz. Acho que até um corte de idade, a partir de não sei quantos anos de idade faz, independente se tem alguém na família com diabetes ou não. Mas aqui, você vai fazer se tiver um caso na sua família, porque isso demonstra uma tendência de que você talvez possa ter a diabetes gestacional. Outra coisa que eu achei muito interessante na parteira, né, na clínica que eu tô indo, é que eles têm umas noites informativas. Então eu fui numa noite informativa e aí elas me explicaram detalhadamente sobre a gravidez. Foram assim, acho que umas 2 horas e meia de explicações das coisas, assim, do que tá acontecendo no seu corpo. Por que você se sente assim? Então, você, por exemplo, eu tava com uma sensação de barriga dura, minha barriga às vezes ficava dura. E aí, inclusive agora está um pouco. E aí ela tava explicando por que isso acontece, que é normal, mas é normal até certo ponto, em que ponto que deixa de ser normal. É uma série de informações para também te ajudar a entender quando você deve ligar para parteira e quando você não deve ligar para parteira. O que é normal e o que não é normal. E do que parece normal e até um nível é normal, mas se chegar num outro nível não é normal e você tem que ligar correndo para a parteira para ela poder te auxiliar, entender o que está acontecendo e ver o que tem que fazer. Isso eu achei muito interessante, ainda vão ter outras 2 noites, uma em especial sobre o parto e uma outra sobre a amamentação, que eu já, só não me inscrevi porque eles não abriram ainda, senão eu já estava lá. E o legal é que isso não teve custo, tem custo adicional nenhum, isso é parte do que a clínica lá oferece. E por fim, para encerrar essa história da Verloes Kundry, ela que vai acompanhar o seu parto, ela que vai te encaminhar para o hospital se você escolher que vai ter o neném no hospital, e ela que vai estar lá na hora do parto junto com você, e ainda vai te acompanhar algumas semanas depois do parto, né, para a sua recuperação, para ela poder também te orientar e acompanhar como as coisas estão indo. Mas acho que vale a pena eu fazer um outro vídeo com a parte do parto, que tem todas essas questões que eu falei, que tem uma questão muito cultural, mas também acho que tem um ponto de vista muito interessante da cultura holandesa, não só de como a saúde holandesa vê o parto, mas da cultura holandesa em si, como as pessoas veem o parto. E também sobre um outro personagem que eu não trouxe aqui, mas que é muito interessante, eu ainda também estou descobrindo bastante, que é o Kranvazor,
que é uma ajuda pós-parto, mas isso aí também é um rolê que eu acho que vale a pena trazer num próximo vídeo, que é bem sobre parto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like se você ainda não deixou. Se você não assinou este canal, por que não assinou ainda, por favor, clica aí, é um botãozinho rapidinho. E muito obrigada por me assistir.